Este quarto aqui era usado como dormitório das crianças, que ficavam descansando, dormindo nesses colchões. O fogo Uma destruiu. manhã tranquila, um ato de crueldade inimaginável. Em segundos, a vida de crianças e professores virou cinzas. Esta é a história da creche Gente Inocente. Se tem um espaço que deveria ser sinônimo de acolhimento, segurança e esperança, esse espaço é a escola. Especialmente quando falamos de uma creche, que recebe crianças tão pequenas, em idade que ainda precisam do cuidado constante de adultos. No dia 5 de outubro de 2017, porém, o Brasil acordou para uma notícia que parecia impossível. Uma creche havia se tornado palco de uma das maiores tragédias já registradas em ambientes escolares do país. O episódio aconteceu em Janaúba, no norte de Minas Gerais, e até hoje causa comoção, levantando debates sobre saúde mental, segurança escolar e responsabilidade do poder público. Janaúba é uma cidade de médio porte, localizada no norte de Minas, com pouco mais de 70 mil habitantes. É uma cidade onde todo mundo acaba se conhecendo de alguma forma, seja pela vizinhança, seja pela convivência em instituições públicas. Naquele ano de 2017, a creche municipal Gente Inocente atendia cerca de 80 crianças, todas entre 3 e 7 anos. Era uma creche simples, mas importante para a comunidade. Para muitos pais, era o único espaço onde poderiam deixar seus filhos com tranquilidade enquanto trabalhavam. As crianças passavam parte do dia ali, aprendendo, brincando e sendo cuidadas por uma equipe de professoras, auxiliares e pelo vigia noturno. Tudo parecia seguir sua rotina normal, até a chegada de alguém que, em teoria, fazia parte daquela comunidade escolar. Quem era Damião Soares dos Santos? O nome de Damião, de 50 anos, ficaria marcado de forma trágica. Ele era vigia noturno concursado da creche desde 2008. Durante muito tempo, foi visto como um funcionário comum, que cumpria sua função sem chamar atenção. Porém, familiares relatavam que Damião vinha apresentando sinais de desequilíbrio mental havia anos. Em 2014, ele mesmo procurou o Ministério Público, relatando estar se sentindo perseguido. O caso, então, foi encaminhado para o CAPS, mas o acompanhamento não teve continuidade e ele acabou ficando sem tratamento. O agravante foi a morte do pai, pouco tempo antes da tragédia. Amigos e parentes disseram que depois desse episódio, ele passou a se comportar de maneira ainda mais estranha, com falas desconexas e atitudes que demonstravam sofrimento psicológico. Apesar disso, Damião nunca havia feito ameaças diretas contra a creche. Estava afastado do trabalho desde julho de 2017, primeiro por férias e depois por alegados problemas de saúde. Ainda assim, a creche não deixou de ser um espaço familiar para ele. A manhã de quinta-feira, 5 de outubro de 2017, parecia comum. Crianças estavam em sala, brincando e aprendendo, acompanhadas por suas professoras. Por volta das 9h30 da manhã, Damião entrou no CEMEI. Carregava consigo garrafas de gasolina escondidas em uma mochila. Sem nenhuma explicação, foi até uma das salas onde cerca de 25 crianças estavam. Ali, diante de todos, ele despejou combustível sobre o próprio corpo, sobre os alunos e pelo chão da sala. Antes que alguém pudesse reagir, ele acendeu um fósforo. As chamas se espalharam de forma imediata e violenta. O fogo tomou conta das roupas, dos móveis e das paredes. O desespero foi geral. Crianças gritavam e corriam, professoras tentavam abrir portas e janelas, e a fumaça se espalhava rapidamente. Em meio ao caos, um ato de bravura marcou a história. A professora Eleide Abreu Batista Silva, de 43 anos, não pensou duas vezes. Mesmo atingida pelas chamas,
ela tentou impedir que Damião continuasse espalhando o fogo. Ellen enfrentou o agressor e ajudou a retirar diversas crianças da sala em chamas. Sua coragem salvou dezenas de vidas, mas ela acabou ficando gravemente ferida. Horas depois, não resistiu às queimaduras. Seu gesto heróico transformou-se em símbolo. Ellen passou a ser lembrada em todo o Brasil como a professora que deu a própria vida para salvar seus alunos. O incêndio deixou um saldo devastador. 10 crianças morreram em decorrência das queimaduras. Além delas, a professora Ellen e outra funcionária também perderam a vida. O próprio Damião faleceu dias depois no hospital devido à gravidade dos ferimentos. Mais de 30 pessoas ficaram feridas, a maioria crianças pequenas. Hospitais de Minas Gerais ficaram superlotados com os casos mais graves. Crianças foram transferidas para Belo Horizonte, Montes Claros, Salvador e até São Paulo, já que muitas tinham queimaduras em mais de 70% do corpo. Enquanto isso, o Brasil inteiro se mobilizou. Doações de sangue lotaram os hemocentros, correntes de solidariedade se espalharam nas redes sociais e campanhas arrecadaram recursos para apoiar as famílias. Assim que os primeiros relatos surgiram, a Polícia Civil de Minas Gerais iniciou a investigação. Logo ficou claro que se tratava de um ato criminoso isolado. Na casa de Damião foram encontrados galões de gasolina, fósforos e anotações desconexas, algumas com referências ao Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Os escritos não faziam sentido lógico, eram frases soltas, incoerentes, que reforçavam a hipótese de que o agressor sofria de distúrbios mentais. O delegado responsável descartou qualquer envolvimento de outras pessoas. Segundo ele, não havia sinais de planejamento coletivo ou motivação racional, como vingança ou disputas pessoais. O incêndio foi considerado uma ação individual, sem motivação clara, além do desequilíbrio psicológico do autor. Com a morte de Damião, o processo criminal foi arquivado. Não havia possibilidade de julgamento. O foco passou a ser a responsabilidade civil, o acompanhamento das famílias, indenizações e a cobrança por melhorias na segurança escolar. A tragédia escancarou uma série de debates que até hoje permanecem atuais. Saúde mental. Como um funcionário com sinais tão evidentes de desequilíbrio permaneceu sem acompanhamento efetivo? Será que se tivesse recebido tratamento contínuo, o ataque poderia ter sido evitado? Seguranças nas escolas? O fato de um vigia ter acesso irrestrito às dependências da creche levantou questionamentos sobre protocolos de segurança. Além disso, a falta de rotas de fuga e de preparação para emergências aumentou a gravidade do caso. E por último, responsabilidade do poder público. A Prefeitura de Janaúba e o governo estadual foram cobrados judicialmente pelas famílias. A discussão era se houve falha em manter um funcionário em sofrimento psicológico em contato com crianças sem supervisão adequada. O impacto em Janaúba foi imenso. A cidade inteira entrou em luto. Funerais coletivos foram realizados em meio à comoção e a dor das famílias marcou para sempre a comunidade. Mas junto da tristeza, surgiram histórias de solidariedade. Vizinhos correram para ajudar a retirar crianças do prédio. Professores se arriscaram para salvar seus alunos e até desconhecidos mobilizaram-se em doações e apoio. A professora Ellen de Abreu virou símbolo de coragem. Recebeu homenagens nacionais, incluindo a Ordem Nacional do Mérito, e teve escolas e prédios educativos batizados com seu nome. Sua história continua sendo lembrada como a de uma heroína que colocou a vida dos outros acima da sua própria. O caso da creche Gente Inocente não foi apenas uma tragédia local. Foi um choque nacional que deixou marcas profundas. Ele nos lembra da importância de olhar para a saúde mental, não como tabu, mas como questão urgente de segurança pública e de cuidado coletivo. Mostra que a escola deve ser sempre protegida, com protocolos de prevenção, rotas de fuga
e acompanhamento de funcionários. E, acima de tudo, nos recorda da coragem em meio à escuridão, porque quando tudo parecia perdido, a atitude de uma professora mostrou que a vida pode ser defendida até o último instante. A memória das crianças, das famílias e da professora Ellie permanece como uma lembrança dolorosa, mas também como um chamado, que episódios assim nunca mais se repitam.